Paz, eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Quero desejar também uma boa noite para vocês. Eu fico feliz de receber essa oportunidade. Eu me dei conta disso hoje à tarde, estava refletindo um pouco aqui, lendo alguma coisa. E quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar, eu não gosto de estar muito assim, à frente das coisas. Mas a melhor parte disso é o quanto eu aprendo. Quanto eu tenho que me preparar para fazer ou um episódio do podcast, ou quando aparece uma oportunidade para falar algo sobre o Senhor, como foi hoje aqui, eu preciso me preparar para ter uma base, assim, eu preciso ler, E é interessante o quanto eu posso aprender, a oportunidade que nós temos. E foi dada a oportunidade hoje aqui de falar um pouco sobre reino, esse assunto que eu gosto tanto. Então eu queria ler no livro de Lucas, capítulo 7, do 18 ao 35, é um pouquinho longo, então se você quiser acompanhar, vai ser uma bênção. Lucas 7, do 18 em diante. Os discípulos de João Batista contaram tudo a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: Ó Senhor, o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar por outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e de seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são curados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem-sucedido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de vocês para preparar o seu caminho. E digo a vocês que todos os homens que já nasceram, João é o maior, porém quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos, era só até o 28, perdão. Foi adiante. Eu ainda não estou acostumado, gente. Então vocês me perdoem. Bom, pegando aqui o início do texto, diz que os discípulos de João o início do texto aqui diz que os discípulos foram até João, que estava preso. E o contexto aqui, João estava preso por quê? Porque João, ele pregou ali, João Batista ele pregou, e ele falou ali sobre Herodes, Herodes tinha se casado com uma pessoa da sua família, e João provavelmente falou: tá errado isso aí, não pode. E João foi preso. Então João era um homem que certamente ali estava sendo perseguido pelo governo daquela época. João disse para os seus discípulos para que eles fossem até Jesus para ver se ele realmente era o Messias. Vão até lá e vejam se ele é o Messias, pois quando Jesus apareceu nessa época, quando Jesus iniciou o ministério, haviam dúvidas.
Haviam dúvidas no povo, haviam dúvidas entre os seguidores de Jesus, havia uma dúvida se ele realmente era o Messias, porque o reino que Jesus pregava, a mensagem que Jesus trazia, era um reino que era um pouco diferente do que aquelas pessoas esperavam. E eu consigo entender aqui mais ou menos, eu fico imaginando a cabeça de João, porque eu fico imaginando ele vendo os discípulos, chegando até ele e falando, você tem que ver Jesus ensinando, como ele fala, Jesus ele é demais, ele cura, e o João, ele era um homem daquela época, então ele tinha as dúvidas daquela época. Pô, mas se Jesus ele veio e ele vai restabelecer o reino, por que eu estou preso? Porque assim, a gente tem aqui que dar uma olhada na situação do João. Porque o João ele foi preso por um governador, por um governante. Se um governo, um juiz vai julgar uma causa de dois indivíduos de forma imparcial, é uma coisa. Mas aqui no caso, João seria julgado e o seu acusador julgaria a causa em favor próprio. Então eu fico imaginando essa angústia de João, talvez ali, poxa, será que é ele mesmo? Será que ele é o Messias? Porque já havia sido profetizado lá em Isaías que João, ele era a voz que clamava no deserto. Então, a dúvida de João se Jesus era o Messias era um pouco mais profunda, porque se Jesus não fosse o Messias, João não era o profeta. Amém? Vocês estão me acompanhando? A voz está falhando um pouco porque eu falei muito no telefone hoje. Então, essa dúvida, ela não era assim uma dúvida que estava na cabeça de uns ou de outros. Como eu já disse, era até inclusive na cabeça dos discípulos. Felipe, mas no final ali do ministério de Jesus, ele chegou em Jesus e falou, Jesus, mostra-me ao Pai, pelo menos, e já me basta. Aí Jesus olhou assim e falou, ô Felipe, você me segue há tanto tempo. Quem vem ao Pai, quem vem a mim, vem ao Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Fica imaginando Jesus falando assim, falando, pô, se fosse na linguagem de hoje, ô Felipe, 20 anos de curso. E eu faço essa introdução, aqui talvez um pouco longa, porque nós às vezes também temos dúvidas, e talvez essas dúvidas não sejam tão diferentes das dúvidas, inclusive, até dos discípulos de Cristo. Nós às vezes temos dúvidas, será que estamos, interpretando as Escrituras da forma correta? Será que nós entendemos o Messias? Será que é isso mesmo? Será que nós entendemos o reino? Porque, como eu já disse, se nasceu descendente de Davi, que aquele povo tanto esperava, o rei, o Messias, por que não tinha ali um líder que estava ali criando um exército para marchar até Roma, destruir todos os inimigos e trazer a glória de volta a Israel? Não tinha. O reino que Jesus ensinava era totalmente diferente do que aquelas pessoas esperavam. E eu consigo imaginar esse choque, tanto dos religiosos da época, que ficavam meio assim, a gente não gosta muito do que ele fala da gente, mas vamos ficar junto dele aqui, vamos ficar olhando de longe, porque se ele for o Messias mesmo, pelo menos a gente fala que está com ele. Fica imaginando os incrédulos, esse cara não é o Messias. E eu fico imaginando as próprias pessoas que estavam próximas de Jesus ali, porque nessa época haviam muitos Messias. E eu trouxe aqui esse paralelo para trazer aqui para as nossas dúvidas, para a nossa realidade. Porque o tema aqui é um pouco difícil de falar. Porque nós tropeçamos. Eu tropeço, você tropeça, e nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dúvidas. É diferente de eu pegar e dizer, eu tropeço. Aí você vai me dizer, você tropeça na onde? Eu vou dizer, eu tropeço na minha tentação, eu tropeço na minha falha, eu tropeço nas minhas palavras, às vezes eu falo o que eu não devia dizer. E aí você vai me dizer, eu tropeço às vezes nos pensamentos,
eu penso coisas que talvez eu não deveria pensar, e eu oro a Deus e eu peço perdão, e essa é a minha luta. E num mundo que é só problemas, talvez esse seja um problema bom, porque nós tropeçamos no pecado, naquilo que nos afasta de Deus. Mas se esse é um problema que é bom ter, existe um problema que é péssimo ter, que é quando nós tropeçamos no reino. Porque se eu tropeço no reino, significa que o meu caminho está divergente do caminho do reino. Porque hoje em dia, por que eu falei que era difícil falar sobre esse assunto e falar às vezes sobre reino? Porque só o fato de eu vir aqui ou em outro lugar e falar um pouco sobre reino, sobre o que é, sobre a submissão que é estar ao reino, e você abrir mão de você mesmo, já vai gerar discussões infinitas. Já ouvi até pessoas dizerem que eu pregava miséria, porque eu falava de reino. E o reino é o reino, ele é celestial, ele não tem a ver com as coisas dessa terra. E aqui eu quero abrir aqui lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Paulo disse: pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero é o que eu faço. Então, esse conflito, Paulo também tinha. E se eu tropeço no meu pecado, e eu peço perdão por isso, e isso me incomoda, amém. Esse é um problema, como eu disse, é um problema que é bom eu ter, é bom que eu tenha as minhas lutas, e é bom que eu realmente enxergue esses erros. E o problema está quando eu tropeço naquilo que é bom. Porque hoje em dia, amar o próximo parece muito difícil. É muito difícil amar o próximo. É muito difícil fazer o bem. É muito difícil não discutir. E aí eu estou tropeçando no reino. Eu não estou tropeçando no pecado. Porque aí Jesus está sendo o meu problema e não o meu pecado. Porque o pecado é o reino. Não é eu. O pecado meu tropeço é a igreja, é o pastor. Não pode se meter na minha vida. Eu tenho que fazer o que eu quero, eu sou livre. Como assim? Então o problema é quando nós tropeçamos no reino e nós não tropeçamos no pecado. Tropeçar no pecado, todo mundo vai tropeçar, porque são nossas falhas e nós convivemos com isso. O que nós não podemos fazer é deixar de lutar. E quando João pediu ali que seus discípulos fossem até Jesus, né, para poder ali ver se ele realmente era o Messias, pois, como eu disse, haviam dúvidas. Jesus, ele disse: não, fala para João que cegos estão sendo curados, que mortos estão sendo ressurretos, que coxos estão andando, paralíticos estão voltando aos movimentos, estão voltando a andar. Diga isso para João. E Jesus, ele não disse isso à toa, porque o maior erro que nós podemos ter ou pensar é que a Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia, pelo contrário, ela nunca foi um livro tão atual. E ela era atual desde aquela época, ela é atual hoje. Isaías, lá no capítulo 35, já tinha profetizado. E vamos lá, vamos ler, Isaías 35, 5 e 6. Isaías 35, 5 e 6. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão em alegria. Isaías, ele já falava sobre o Messias, ele já profetizava. Então quando Jesus, ele disse: não, diga a João as coisas que eu tenho feito, isso testificava o coração de João, porque João também havia sido profetizado, a voz que clama no deserto, lá no passado.
como nós podemos ver, o que foi profetizado estava acontecendo, era a profecia se cumprindo. A Bíblia, ela é um livro que ela se completa completamente, e ela é cheia de promessas, e é muito lindo quando você começa a ler, e você começa a adquirir ali o conhecimento, e você vê como a Bíblia, ela não foi escrita, elas são vários livros ali que são condensados, mas ela parece que foi escrita numa linha só. E isso é impressionante, porque se você parar para pensar e estudar um pouco sobre a história da Bíblia, tem um espaço, uma linha-tempo muito grande entre um livro e outro. Então, quando você vê assim, sendo profetizado lá em Isaías, sobre Jesus, sobre a voz que clama no deserto, e você vê Jesus citando isso para João, e você vê testificando, é lindo o trabalhar de Deus. E quando os discípulos de João chegaram até João e falaram sobre os sinais que Jesus estava fazendo, e aqui eu quero falar um pouco sobre sinais, porque, os sinais de Jesus ele curava, ele libertava os cativos, ele expulsava demônios. Jesus, ele ali exercendo o ministério dele, mas o profeta, ele tinha dito sobre sinais. E aqui, o que é um sinal? Um sinal, por exemplo, nós estivemos em Cajamar aqui há algum tempo atrás, e eu me lembro de chegar ali na entrada de Cajamar e tinha uma placa ali, bem-vindo a Cajamar. E isso é um sinal. Só que eu não posso pegar o meu carro, parar ali na placa de Cajamar e falar, é aqui que eu vou ficar, e dormir ali, eu vou comer. Não, é um sinal. Eu preciso entrar dentro da cidade, ali provavelmente eu vou achar um hotel, vou achar casas, enfim. Os sinais do reino, os sinais de Jesus, são sinais. Ou seja, muita gente hoje acredita que os sinais são o fim, que Jesus, ele veio exatamente para fazer milagres, ele veio para resolver os problemas das pessoas. Só que isso são sinais, isso não é o fim, isso é o meio. Jesus, ele veio para implantar o reino de dentro para fora. E os sinais são para que nós possamos perceber o reino, os sinais do reino. Porque no meu compreendimento, quando Jesus ele cura um cego, ele diz nas entrelinhas para o povo, no meu reino, todos podem ver. Quando Jesus ele cura um paralítico, ele está dizendo nas entrelinhas, ele está dizendo para aquele povo, no meu reino, a liberdade para correr. Quando Jesus ali, ele multiplica os peixes e os pães, ele está dizendo, no meu reino não há falta, no meu reino há abundância. Quando Jesus traz Lázaro de volta à vida, ele está dizendo para o povo dele, no meu reino há vida, no meu reino haverão corpos que não serão decompostos, no meu reino haverá vida e abundância. Isso são sinais de Jesus, mas infelizmente muitas vezes somos ensinados que os sinais são o fim, e nós não buscamos o reino, nós não buscamos expandir o reino de Cristo. Nós olhamos para os sinais, olhamos para os nossos problemas, e nós queremos um Cristo que nos atenda. Só que, se eu quero um Cristo que me atenda e faça só as minhas vontades, talvez eu nem sei o que é um reino. Eu não sei o que é o reino. E se eu não sei o que é o reino, talvez eu não saiba quem é Cristo. E me desculpe, Jesus ele não veio para que você seja curado, ou para que você tenha um carro mais novo, ou para que você receba uma promoção. E misericórdia, eu não estou dizendo aqui que Jesus Cristo não faz essas coisas. Jesus Cristo, ele fez coisas impressionantes na minha vida. Ele me tirou de um lugar terrível, ele colocou talentos especiais nas minhas mãos, ele me deu uma família, me deu emprego, mas eu não estou dizendo isso. Mas a vinda de Cristo não são sobre essas coisas. Ele pode fazer tudo isso, mas não é sobre isso o reino. E enquanto você não entender isso, nós vamos continuar tendo discussões sem fundamento e infinitas. É muito comum hoje. Crente pode fazer aquilo?
Crente pode fazer isso? Eu devo pregar ou fazer o bem? Eu devo pregar e fazer o bem sem ninguém ver? São questões que são discussões infinitas. E isso só é importante quando não se tem consciência de reino. Eu lembro há um tempo atrás aqui que eu estava tendo uma conversa com um conhecido, um amigo, e eu estava falando um pouco sobre o projeto do Sertão, falando um pouco sobre os missionários que vêm aqui até o Target. E ele falou assim: poxa, mas será que vocês não estão enxugando gelo? Porque levar cesta básica ali 3 vezes por ano no Sertão não vai acabar com a fome do Nordeste. Pô, será que precisa ir tão longe? Isso é falta de consciência de reino. Porque se eu faço parte de um reino que tem um rei, que está passando a mensagem de que no meu reino não há falta quando ele multiplica os pães, eu não consigo fazer diferente. As cestas básicas que nós temos aqui embaixo, elas não vão matar a fome do Jaraguá. E eu sei disso, mas se eu tenho a consciência de reino, eu não consigo fazer outra coisa, porque isso é postura de reino, é postura de reino. E se eu sigo o reino, o que é um reino? O reino é onde o rei reina e onde as pessoas seguem os valores do rei. Isso é o reino. As pessoas às vezes elas ficam: mas o que é reino? É isso, é aquilo. Na verdade é muito simples. É muito simples. As pessoas hoje elas querem milhares de formas de ver o rei, de conhecer o rei. Jesus ele vem e ele quebra tudo isso quando o véu se rasga. Apesar de que já trouxeram de volta os templos, já trouxeram de volta os sacerdotes, já trouxeram de volta até os sacrifícios. Misericórdia. Jesus Cristo ele está muito adiante de todas essas questões. Ele está muito adiante de todos esses rituais terrenos, porque o reino é maravilhoso. Isso é o reino. E foi isso que eu disse quando estávamos ali. Eu falei: olha, nós não somos daqui. O reino ele não é desse lugar, ele não é dessa pátria. E nós não podemos agir com a lógica, a física e as leis terrenas. Eu tenho que agir com a lógica do reino. E se eu posso fazer, eu vou fazer. Porque se eu faço parte de um reino que é governado por um rei que passa a mensagem de compartilhar, eu tenho que fazer isso também. Eu sei que talvez possa parecer: mas realmente está enxugando gelo mesmo. Mas aí só entende quem também faz parte do reino. Amém? E esse é o reino de Cristo. Só que o reino de Cristo, ele é muito diferente do que aquelas pessoas esperavam. Ele é muito diferente do que as pessoas que estão fora da igreja hoje esperam. E ele é muito diferente do que, inclusive, muitas pessoas que estão na igreja esperam. A revolução de Jesus Cristo, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não tem como eu colocar a revolução de Cristo, a força numa pessoa. Não tem como eu colocar o reino. Não. Ela vai se alimentar pelo evangelho. Ela vai se alimentar pelo cristianismo, pelo exemplo de Cristo, pela morte que trouxe vida, pelo exemplo que transforma. E aí o reino começa a fazer sentido dentro dela. Quando eu preguei aqui da outra vez, eu lembro que eu usei o exemplo que nós conhecemos, provavelmente você conhece alguém assim, aquela pessoa que ela não vai na igreja, aquela pessoa que ela não tem nem ideia assim, mais ou menos de quem é Jesus, ela só conhece aquele cara loiro do olho azul da Record lá, do filme. Só que ela se compadece ali pelo próximo. O amor que ela espera do mundo é o amor do reino. Os valores que ela tem são os valores do reino. E se isso não é um sinal do reino, o que mais é? E cabe a nós levarmos esse esclarecimento até essas pessoas. E essa mensagem de arrependimento, ela tem que em nome de Jesus, ela saia da porta da igreja. Que em nome de Jesus, essa mensagem, ela ganha as TVs.
ela ganha os rádios, a internet, porque a internet ela tem esse problema. A internet é maravilhosa, longe de mim querer reclamar aqui de tecnologia, mas na internet eu falo sempre isso. Eu vou pesquisar pregadores que eu gosto de ouvir, eu vou me interessar por um assunto e eu vou pesquisar opiniões que eu já sei que eu vou gostar, por isso que eu vou lá. Eu nunca vi tanta gente especializada em geopolítica. Eu lembro que até um ano atrás eu não sabia nem onde ficava a Ucrânia no mapa. Pô, todo mundo sabe agora, todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe. E isso também é uma pedra de tropeço. Porque se eu procuro só as coisas que me agradam e as coisas que eu gosto de ouvir, talvez eu não ouça o que eu preciso ouvir. Talvez você que está assistindo, talvez você esteja se identificando com essas coisas que eu estou falando, irmão. E quando os discípulos de João foram, partiram daquele lugar, Jesus ele pegou e falou: o que vocês foram fazer lá no deserto? Vocês foram ver um nobre com roupas bonitas e tudo mais? Não. Vocês foram ver... O que vocês foram ver lá? Vocês foram ver um profeta. Pois é isso mesmo que vocês viram. Porque João, ele não escreveu nenhum livro. João Batista, ele não deixou nenhum livro. Mas Jesus diz, a Bíblia diz, que João Batista, ele foi o maior. Só que no mesmo versículo está escrito que no reino de Deus, perante nós, perante as outras pessoas, ele é o menor. Porque no reino de Cristo, passa uma mensagem de igualdade, onde não importa quanto eu ganho, ou de que família eu vim, ou quantos membros tem minha igreja, ou se eu sei fazer isso, se eu sei fazer aquilo. O reino de Deus ele é sobre isso. Ele passa essa mensagem de igualdade quando ele fala isso para os discípulos. Ele fala: não, João Batista não foi só um profeta, ele foi o maior. Ele foi o maior de todos. Só que no reino ele é o menor, mas ele é o maior. Só que perante vocês ele é menor. Entende? Como o reino é uma coisa que ele não tem lógica. Ele não tem lógica quando eu comparo com as coisas dessa terra, porque nós estamos acostumados com hierarquias, com comandos militares, cheios de hierarquias, e por muitas vezes está dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, e nós já temos essa mentalidade e muitas vezes não entendemos que se eu estou aqui em cima, eu sirvo a vocês e vocês servem quem está lá fora. Amém, glória a Deus. E aqui eu quero deixar uma pergunta, eu já estou encaminhando para o final. Que reino nós estamos procurando? Que reino nós estamos esperando? Que rei nós queremos? Queremos um rei que resolva nossos problemas? Queremos um rei que monte um exército? Queremos um reino com ouro e prata? Será que nós queremos esse reino? No mundo de hoje, eu posso construir o reino que eu quiser. Eu posso, como eu disse, eu posso me alimentar das opiniões que eu quiser. Eu posso ler os livros que eu quiser. Eu posso trabalhar aonde minha competência quiser. Eu posso estudar, eu sou livre. Nós vivemos num país livre, glória a Deus por isso. E eu posso construir o reino que eu quiser. Mas será que esse reino que eu estou construindo é o reino de Cristo? Será que é? E fica aqui a reflexão para você que está na sua casa, para você que vai assistir isso depois, outro dia. Qual reino nós estamos buscando? Qual reino nós estamos construindo? Porque a realidade é que até eu mesmo que estou aqui em cima, por isso que eu falo nós, porque se essa palavra ela não falar comigo primeiro, não adianta nada. Enquanto nós não nos convertermos verdadeiramente ao reino, entendermos que o diabo, nosso adversário, ele não precisa que você o adore, que você dobre seus joelhos e adore ele. Ele só precisa que você não manifeste o reino. Ele só precisa que você faça as suas vontades e coloque os seus desejos e seus planos na frente de Cristo.
É só isso que ele precisa. Então, que nós possamos a buscar mais o verdadeiro reino de Cristo. Porque a natureza, o mundo lá fora, clama pelo reino. E enquanto nós não entendermos, enquanto nós não tivermos a consciência de reino, do que é reino e quem é o rei, nós continuaremos parados no mesmo lugar. E agora, eu quero orar com você. Você pode ficar sentado, pode ficar de pé, fique à vontade. Amado Deus, bondoso Pai Jesus, me coloco, Pai, na Tua santa presença essa noite, Deus. Eu quero Te agradecer e bendizer o Teu nome, Pai. Quero Te agradecer por essa mensagem, Pai. Pai, eu quero Te pedir em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abra nossa mente, nos dê entendimento, Pai. E nos encha com Teu Espírito, Pai. Coloca ousadia em nós, ó Deus, para que nós possamos, Pai, ter discernimento. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque ousadia em nós, para que nós possamos ser lançados como flecha. Para que nós, ó Pai, sejamos resposta de oração daqueles que precisam. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Santo Espírito, Pai, nos encha, Pai. Para que nós, ó Pai, sejamos ousados e possamos, Pai, conquistar, Pai. Que nós possamos, ó Pai, ganhar vidas para Ti. Que em nome de Jesus, Pai, que quando cantarmos, seja muito mais do que apenas acordes e melodias, que seja uma verdadeira adoração, ó Deus. Que em nome de Jesus, que quando pregarmos, ó Pai, que nos preocupemos muito menos com uma boa oratória e palavras que impressionem. Que em nome de Jesus, Pai, seja o Senhor falando através da nossa boca, Pai. Eu quero Te pedir, Pai, grandemente que o Senhor, ó Pai, abençoe de forma grande e poderosa o casal pastoral dessa casa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a pastora Núbia, a pastora Dércia, sua família, Pai. Sabemos, Pai, que a obra é difícil. E é difícil, às vezes, Pai, estar na frente de um trabalho, pois a decisão é deles, Pai. Então, que em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando, para que as decisões continuem sendo tomadas, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus. Eu Te peço também, Pai, pelos homens e mulheres dessa casa, que o Senhor, ó Pai, abençoe grandemente, que o Senhor supra, Pai, as necessidades, seja elas sentimentais, espirituais, o Senhor, ó Deus, que conhece, Pai. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa trazer, Pai, um avivamento para o bairro do Jaraguá. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa trazer um verdadeiro avivamento, Pai, que as pessoas sintam, Pai, desejo de Ti, que elas sintam fome e sede da Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê estratégias, Pai, para que possamos levar as boas novas a eles. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja conosco nesse propósito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traga o avivamento ao nosso bairro, Pai. Traga o avivamento à nossa cidade, ao nosso país, ó Deus. Mas o verdadeiro avivamento, Pai, muito mais do que um movimento, muito mais, Pai, do que um movimento, um avivamento verdadeiro, Pai, que traga uma mudança para essa nação, ó Deus. Essa nação, ó Pai, que está dividida, porque nos ensinaram que nós não queremos as mesmas coisas e nos ensinaram que nós não somos iguais, ó Pai. Misericórdia, Pai, eu não acredito nisso. Em nome de Jesus, Pai, que seja a igreja, que seja a verdadeira igreja, Pai, que leve luz a essas questões que estão lá fora, Pai. É isso que eu Te peço, Pai, essa noite. Obrigado, Senhor, é o que eu Te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão.